paz e a graça. Amém. Eu vou ler o Evangelho de Lucas, capítulo 4, alguns versículos, e diz assim: Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, manda estas pedras que se tornem em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e toda a glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então ele o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és mesmo filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até ocasião oportuna. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Nós queremos entendê-la. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre a nossa compreensão e traduz a tua palavra aos nossos corações. Nós acabamos de ler um texto muito conhecido e repetido até mesmo no meio secular. Ele se refere à tentação de Jesus pelo diabo. Acredita-se que Jesus foi tentado num monte próximo a Jericó. Jesus foi tentado para saber como é que eu e você nos sentimos nos dias de hoje. Nós somos tentados, é verdade. Mas por que é que nós somos tentados? Em primeiro lugar, nós somos tentados porque somos seres ambíguos e conflituosos. Na verdade, nós temos uma divisão dentro de nós. Há uma luta interna e íntima dentro de nós. E o apóstolo Paulo disse isso. Ele disse que há uma natureza ou uma lei de contradição interior. Existem forças interiores que lutam contra a minha e a sua vontade. A minha e a sua vontade de se consagrar a Deus. Essas forças querem nos afastar dele. E Paulo disse: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele nos faz entender isso através de um princípio da época. Quando um homem matava alguém, ou seja, quando cometia homicídio, e a vítima era um cidadão romano, o juiz poderia decretar uma pena que consistia em amarrar o corpo do defunto ao corpo do seu algoz, ao corpo do homicida, do assassino, até que o corpo estivesse totalmente decomposto. Essa era a lei do corpo dessa morte. O apóstolo Paulo diz que há algo nele que fede, que cheira mal, que está se decompondo. Ele quer dizer, há uma lei dentro de mim que está lutando contra a minha vontade de seguir a Deus. O conflito se caracteriza pela luta, pela vontade, pelo querer, pelo anseio de nossa alma. Somos tentados porque temos uma natureza caída. Somos seres imperfeitos e precisamos do processo de crescimento espiritual. Em segundo lugar, nós somos tentados porque o mundo chamado de cosmos, ele nos seduz. O príncipe deste mundo nos seduz. Existe uma força de atração, um magnetismo que nos puxa a fim de nos dominar, de nos cativar e de se assenhorar dos nossos sentidos. E a Bíblia também fala em potestades. Parece que tudo foi preparado, condicionado e arranjado para encobrir o verdadeiro significado da vida, de modo a sermos medíocres, ou seja, aqueles que estão dentro da média. O que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa dentro da média.
a fim de nos entregarmos ao trivial, nos entregarmos ao banal, ao comum, aquilo que é prosaico, pouco importante e ordinário. A pessoa medíocre está sempre pronta a fazer o mínimo, quando ela faz. As pessoas medíocres não acreditam que as coisas podem melhorar, que fazendo mais e fazendo melhor, elas serão reconhecidas e estarão se preparando para boas novas ou para novas coisas em suas vidas. A maioria das pessoas vive assim, dominada pelo mercado de consumo, dominada pelo desejo de possuir coisas e de ter coisas. No reino de Deus, ser significa mais do que ter. Há pessoas em carros de luxo, cheios de complexos, cheios de traumas, solitárias e infelizes. E isso não é apologia à pobreza. Eu estou dizendo apenas que o mais importante é ser do que ter. A Bíblia diz que de nada tem falta aqueles que creem em Jesus. O cosmos, o conceito grego de beleza, significa a ordem ou o arranjo ou o sistema organizado, que nos atrai, que nos puxa, que nos impele, impedindo que saiamos da mediocridade ou da média do ser humano. Mas o que é uma tentação? Tentação é qualquer coisa ou situação que está à nossa frente e aparentemente parece ser uma coisa boa. Mas na verdade é um convite para nos distanciarmos do que Deus tem verdadeiramente para nós. É uma distração. Nesse texto nós vemos que Jesus tinha se batizado com João Batista no Rio Jordão, lá na região da Galileia. Em seguida, Jesus passou 40 dias no deserto, sem comer e sem beber, sendo tentado por Satanás. Repare no primeiro versículo que quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo de Deus. Imaginem o próprio Espírito Santo de Deus que conduz Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Na realidade, Deus não tenta ninguém. O que acontece é que às vezes Ele nos permite passar por tentações para que possamos aprender e crescer. Não vamos confundir provação com tentação. São duas coisas distintas. As provações existem para que possamos aprender e sermos aprovados. Veja o que Tiago diz, Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ao contrário disso são as tentações. Elas são colocadas à nossa frente para que possamos cair, desviar e duvidar de Deus e desobedecer a Deus. E a desobediência nos leva à morte espiritual. E se pensarmos em morte espiritual, quantas pessoas estão nas igrejas, assistindo aos cultos e muitas vezes até participando dos trabalhos da igreja, mas estão morrendo espiritualmente? Nós devemos fazer uma consulta ao nosso interior e verificar naquilo que estamos refletindo. Se refletimos luz ou se refletimos trevas. Devemos nos perguntar como as pessoas ficam após uma conversa conosco. Devemos verificar se estamos vivos espiritualmente, porque se nós estamos vivos espiritualmente, nós também podemos dar vida a outras pessoas. Quando as pessoas conversam conosco, tem algo dentro de nós, algo nas nossas palavras que vai ajudar uma outra pessoa. Tiago também diz assim, 1, 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A provação, ela é produtiva, ela dá fruto, ela produz perseverança. O ensino contido nesse versículo é tremendo, porque nós entendemos o significado
das nossas provações. Provação é diferente de tentação, porque a provação acontece em forma de adversidades que se levantam contra nós, mas a tentação é aquela situação em que somos seduzidos e induzidos a erro. Na tentação, somos induzidos e levados a desobedecer a Deus. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso como lutar contra a tentação. Ele disse que nós deveríamos orar assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A tentação significa que o inimigo está tentando nos enredar a fim de que desobedeçamos a Deus. A provação, quando vencida, essa sim, produz a perseverança, promove o nosso crescimento humano e espiritual e nos aproxima mais de Deus. Somos como ouro, que precisa passar pelo fogo para ser refinado, a fim de ser purificado. Então, se você estiver passando, mesmo que seja por uma prova de fogo, lembre-se disso. Espere mais um pouco, mantenha-se firme e logo Deus trará um livramento para a sua vida. Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, foi tentado por Satanás. Imaginem se nós não seremos. Todos os dias, o nosso inimigo prepara pratos aparentemente apetitosos e coloca à nossa frente. Mas eles não podem, preste atenção, os pratos são preparados e colocados à nossa frente, mas eles não podem nos obrigar a comer. Eles não têm poder para nos obrigar a comer esses pratos. Ele nos seduz, nos enleva, induz os nossos sentidos a algo, mas ele não pode nos obrigar a comê-los. Esses pratos estarão durante toda a minha e a sua vida à nossa frente e podem se apresentar como uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil, uma oportunidade para trair o marido, trair a esposa, ou simplesmente contar uma mentirinha quando ninguém está olhando, de repente só para agradar alguém. Não nos enganemos, nós fomos escolhidos para sermos luz desse mundo. Ele olha todos os dias do céu, vê toda a iniquidade na terra e mesmo assim continua amando cada pessoa no mundo e chamando cada uma delas ao arrependimento. Essa é a verdade, e para aqueles que escolheram andar lado a lado com esse Deus, essa verdade é a essência da vida. Vamos nos levantar cada dia mais e sentir a mão daquele que nos conduz e que abre nossos olhos para enxergarmos esse tipo de tentação. A oração do Pai Nosso deve ser diária. A tentação não vem com coisas que nós não gostamos. É algo glamuroso. É um erro com uma roupagem bonita, disfarçada de acerto e às vezes disfarçada de bênção. Veja no texto que Jesus estava, no texto que nós acabamos de ler, que Jesus estava há 40 dias em jejum. Certamente ele estava com fome. E então o inimigo tentou oferecendo pão. Depois ofereceu-lhe o domínio sobre todos os reinos do mundo. É assim em nossas vidas. Muitas vezes o inimigo de nossas almas nos oferece e nos atrai usando exatamente aquilo que ele sabe que nós queremos e que ele sabe que nós gostamos. Ele sabe também que nós desejamos ou que achamos que merecemos. Porque o inimigo nos manipula com autocomiseração e autopiedade. É assim que ele faz. Você não pode ingerir determinada coisa porque você tem uma enfermidade. Se você ingerir aquilo, você vai piorar. Mas aí, ele te envolve com uma autocomiseração e diz para você: mas coitadinha,
É Páscoa. Coitadinha de você, você já tem tanto problema. Coitadinho de você, você já está passando por isso. Você está sendo tentado? Não nos esqueçamos de que a única oração que Jesus ensinou aos discípulos foi o que se chama de Pai Nosso. E nessa oração, Jesus disse que deveríamos pedir para não cairmos em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Mas como Jesus venceu a tentação? É essencial que nós analisemos de que forma Jesus venceu a tentação. Note essas 3 tentativas do inimigo para seduzir Jesus. Primeira tentação, a afirmação dele: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O inimigo é um mestre das coisas aparentemente lógicas. Jesus estava faminto e, portanto, desejava comer. Mas Jesus tinha poder para transformar pedras em pão. O que o inimigo simplesmente sugeriu é que ele tirasse vantagem desse privilégio especial para prover uma necessidade imediata. O que é que tem? Era verdade que Jesus necessitava de alimento para sobreviver. Mas a questão era como ele obteria esse alimento. Lembre-se de que foi o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, quem conduziu Jesus a um deserto sem comida. O diabo aconselhou Jesus a agir independentemente e a encontrar seus próprios meios para suprir as suas necessidades. Confiará ele em Deus ou se alimentará a seu próprio modo? É sempre isso que acontece conosco. Nós vamos esperar e confiar em Deus ou vamos nos apressar e resolver o nosso problema nós mesmos? Às vezes a gente ora 1, 2, 3 anos pedindo a Deus uma companheira, um companheiro. Então a gente acha que já esperou demais. Aí aparece uma coisa disfarçada de bênção, aí a gente pula para dentro, né, e resolve o nosso problema. Só que o nosso problema mais tarde vai se transformar, a nossa solução mais tarde vai se transformar num pesadelo. O plano de Deus era que Jesus enfrentasse a tentação na área da sua humanidade, usando somente os recursos que todos nós, seres humanos, temos à nossa disposição. A resposta de Jesus foi: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em cada teste, Jesus se voltava para as Escrituras, usando um meio que nós também podemos usar e empregar para superar as tentações. No contexto, os israelitas tinham aprendido durante 40 anos no deserto que eles deveriam esperar e confiar em Deus para conseguir alimento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, disse Jesus na oração do Pai Nosso. O maná era diário, pois andando no deserto, eles não teriam como armazenar nada. Eles estavam andando no deserto. E o inimigo ataca as nossas fraquezas. Ele não se acanha em provar nossas áreas mais vulneráveis. E depois de jejuar 40 dias, Jesus estava faminto. Daí a tentação de fazer alimento de uma maneira não autorizada. Então o inimigo escolhe justamente aquela tentação a qual somos mais vulneráveis no momento. Eu costumo dar esse exemplo. O diabo nunca vai me tentar com uma garrafa de bebida, seja ela qual for. Eu detesto qualquer tipo de bebida, porque eu sempre associo a bebida à dor de cabeça. Eu tinha muita enxaqueca e qualquer golinho de licor eu tinha dor de cabeça. E depois disso eu tenho pavor, eu não gosto, ele nunca vai me tentar com isso. Mas ele sabe quais são as áreas da minha vida em que eu sou mais vulnerável. E aí ele vai usar essa minha vulnerabilidade para me tentar. As tentações estão frequentemente ligadas a sofrimentos ou a desejos físicos. A tentação sempre parece razoável. O errado frequentemente parece certo.
Uma pessoa tem que comer. Muitas pessoas sentem que necessidades pessoais podem isentá-las da responsabilidade de obedecer a Deus. Há um exemplo jurídico que eu gosto muito. Sempre que eu falo a respeito de tentação, eu o cito. Nós precisamos confiar em Deus. E é sempre certo fazer o que é certo. E sempre errado fazer o que é errado. Deus proverá o que Ele achar melhor. E não é porque você está com fome que você está autorizado a furtar para comer. Não deixe de configurar crime o chamado furto famélico. Configura-se o furto famélico quando o furto é praticado por alguém que em estado de penúria furta comida para matar a fome. É certo que a pessoa não é apenada se configurar, mas é crime tipificado. Da mesma forma. Então o certo é o certo e o errado é o errado. Você também não está autorizado a usar de engano para obter um cobertor só porque você está sentindo frio. Então o certo sempre vai ser certo. O errado sempre vai ser o errado. Não adianta travestir o errado de certo. A segunda tentação, a afirmação do diabo. Então, o inimigo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que tu não tropeces em alguma pedra. Aqui o inimigo está dizendo: bem, se você confia tanto em Deus, então experimenta, para ver se Ele virá livrá-lo. E foi exatamente isso que disseram quando Jesus estava na cruz. Em Mateus 27, diziam assim: ele confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato Deus lhe quer bem. Ele confirmou a tentação com um trecho das Escrituras. Alguma vez já aconteceu na sua vida de alguém dizer: onde está o seu Deus? Por que não te ajuda? Por que não mudou a sua vida? Se você realmente é uma pessoa que serve a Deus, por que você está passando por essa situação? Por que Deus está deixando você passar por isso? Todos nós somos provados. Todos nós. Todos. A nossa vida aqui é como se fosse um teste. Nós temos que crescer espiritualmente e a Bíblia diz que nós temos que alcançar a estatura de Cristo. Nós temos que passar por tentações, vencê-las, e passar por provações. Nós não vamos ficar nelas, nós vamos passar por elas. Há problema na sua vida que você acha que não vai embora nunca. Há problema na sua vida que você acha que é uma prisão e que você vai ficar preso a esse problema o resto da sua vida. Mas isso também é mentira do inimigo. Ele tenta colocar isso na sua cabeça para que você ache um jeito de sair da provação sem esperar a solução de Deus para a sua vida. É sempre assim. Ele usa a autocomiseração e usa também as pessoas para dizerem: mas cadê o seu Deus? Onde Deus está que não tira você disso? Todos nós vamos passar por provações. E todos nós também seremos tentados. As provações servem para que nós cresçamos a cada dia. Lembra de Davi? Quando Davi matou o gigante, ele já tinha matado um leão e tinha matado um urso. Porque eles tentaram comer as ovelhas que ele guardava. Então a gente tem que ter experiência com Deus, ser aprovado para que nós possamos crescer. É assim que se adquire fé. Então, dessa forma, foi exatamente a verdadeira fé. A resposta de Jesus foi assim: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. A confiança verdadeira aceita a palavra de Deus e não necessita testá-la. A fé verdadeira não testa Deus.
Pessoas frequentemente aceitam qualquer ensinamento se ele vem acompanhado por um bocado de versículos bíblicos. Mas cuidado, o mesmo inimigo pode disfarçar-se, inclusive, como um anjo celestial. Está lá em 2 Coríntios 11, 13 e 15. Ele também pode deturpar as Escrituras a fim de cumprir os seus próprios propósitos. O inimigo enganou-se em 3 coisas. Primeiro, ele não disse todas as Escrituras. Ele citou apenas parte da Bíblia que interessava aos seus intentos. Jesus replicou com: também está escrito. A verdade é a soma de tudo o que Deus diz. Por isso, nós temos que estudar todas as Escrituras a respeito de um determinado assunto para nós conhecermos verdadeiramente o que é que aquilo quer dizer. Segundo, ele citou uma passagem fora do contexto. O Salmo 91, no contexto, ele conforta o homem que confia e que depende de Deus. Ao homem que sente necessidade de testar a Deus, nada é prometido. No entanto, ele pegou o Salmo 91, que diz respeito a uma pessoa que confia em Deus e que depende de Deus, tirou do contexto e queria aplicá-la a alguém que quer provar a Deus. O inimigo usou uma passagem figurada também de forma literal. No contexto, o ponto não era a proteção física, mas a proteção espiritual. A confiança não experimenta. A confiança não continua impondo condições ao serviço a Deus. E não exige mais provas da parte de Deus. Há pessoas que dizem para mim: pastora, no dia que Deus se revelar a mim, eu vou seguir. No dia que Deus se revelar a mim, eu vou acreditar nele. Mas isso não é fé. A terceira tentação, que é a afirmação do diabo, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Que tentação! O diabo é deslumbrado com a possibilidade de reinar sobre todos os reinos do mundo. A questão aqui não era tanto a de Jesus tornar-se um rei, porque Deus já havia prometido isso no Salmo 2,7, mas de como e quando ele seria rei. O Senhor prometeu o reinado ao seu filho depois do Calvário, depois do sofrimento. E lá a palavra de Deus diz: e deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, 9 e 11. Mas isso foi depois da morte de cruz. Mas o inimigo tentou tirar a cruz. E ele lhe ofereceu um atalho: a coroa sem cruz. Como Jesus se tornaria rei? Você não pode usar o meio errado e no fim conseguir alguma coisa que você quer. Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nada é bom se viola as Escrituras. Nada é certo se está fora da vontade de Deus. O inimigo ofereceu tudo para comprar Jesus. Se houver um preço pelo qual você desobedecerá a Deus, pode esperar que o diabo irá pagá-lo para vê-lo desobedecendo a Deus. O inimigo oferece sempre atalhos. Ele oferece o que parece mais fácil momentaneamente, o mais decisivo caminho ao poder e à vitória. Jesus recusou o atalho. Ele ganharia os reinos pelo modo que o Pai tinha determinado. O caminho de Deus para o homem é aquele que passa pela conversão e pelo aprendizado diário do Evangelho. O inimigo oferece compromissos por bons propósitos. Ele nos tenta a usar de forma errada as Escrituras ou então uma palavra profética recebida para apoiar um bom ponto de vista, para vencer alguma discussão, mas nunca é certo fazer o que é errado. Jesus se recusou a desobedecer e por causa dele nós somos hoje mais do que vencedores. Eu e você podemos vencer as tentações
e podemos passar pelas provações e para seguir adiante, em nome de Jesus. Que todos os dias, eu e você, nos lembremos da oração do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que todos os dias essa palavra fique escrita em nossos corações e em nossas mentes. Quando você for tentado, que você lembre dessa palavra. E quando você for provado, lembre-se de que um dia você vai trocar a cruz por uma coroa. É isso que está esperando por mim e por você. Então não tenha pena de si mesmo. Não fique com sentimento de autocomiseração. Você não é um coitado, nenhuma coitada. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus querido, muito obrigada por tua palavra. Estende a tua mão poderosa sobre nossas vidas, Senhor. Transforma nossas vidas e ajuda-nos, Senhor, no dia a dia a cumprir a tua vontade. Ajuda-nos no dia a dia, Senhor, a aumentar a nossa fé, Senhor. Estende a tua mão sobre nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus.